O Brasil estreou na Copa do Mundo com um empate por 1 a 1 contra o Marrocos. O resultado não foi tão ruim, mas a atuação, meu amigo, foi decepcionante. Por mais que o Marrocos seja sim uma equipe mais organizada, que joga junto há mais tempo e semifinalista da última Copa, não dá pra defender a maneira e a postura do Brasil em campo. Mas enfim, vamos comentar um pouco não só sobre o jogo, mas sobre o fator Endrick. O que esse moleque fez pro Ancelotti, pro italiano não colocar ele em campo, cara? Não é possível, cara. Eu acho que de verdade o Endrick tá pegando a filha dele. Mano, não é possível, cara. O garoto simplesmente não entra em campo, rapaziada. Isso acontece desde a época do Real Madrid. Brasil na merda, o Brasil sufocado, precisando de alguém pra chamar a responsabilidade, pra partir pra cima, pra driblar, pra finalizar, tendo que, cara, precisando de mudança, sabe? De novos ares, de novas características. E o garoto lá, mofando no banco. Pô, o Endrick aqueceu tanto que se você botar um ovo em cima dele, o ovo fritava de tão quente que o moleque ficou. O povo brasileiro tá puto, tá questionando por que o Endrick não sai do banco, seja contra o Marrocos, seja nos amistosos, seja nas eliminatórias, não interessa, tá? O Ancelotti não gosta do moleque. Mas enfim, depois desse empate melancólico, né, e repito, o empate em si, o resultado, né, o 1 a 1 não foi tão ruim, porque o Marrocos é uma equipe mais organizada, que joga junto há mais tempo, isso todo mundo sabe. O problema, cara, é que o Ancelotti parece que vai morrer com as mesmas ideias. Nesse vídeo aqui eu não vou comentar muito sobre a zaga, sobre as laterais, não, cara, a gente vai partir do meio campo pra frente, que é o principal problema, tá? O ataque do Brasil foi completamente apático, não chamou o jogo e se escondeu os 90 minutos. O Vini talvez tenha sido o único que se salvou nesse jogo e não só pelo golaço, tá? Mas sim pela chamada de responsabilidade. O Vini a todo momento tava tentando buscar o jogo, voltando pra marcar, pedindo bola. O problema é que o meio campo do Brasil tava tão perdido que a bola mal chegava nele. E quando chegava ele tentava fazer algo de diferente. Claro que nem sempre vai acertar tudo, mas o Vini tentou. Dá pra salvar o Vini dessa. Só que a gente tem Paquetá, que foi sacrificado por esse esquema do Ancelotti. O Paquetá, que é um camisa 10, armador clássico, foi jogado pra ponta, rapaziada. No segundo tempo que o Ancelotti acordou pra vida e botou o Paquetá no meio, o Brasil melhorou. Não vou passar pano pro Paquetá também não, tá? Foi um jogo patético dele, mas assim, ele foi sacrificado, ele foi jogado na ponta, sendo que ele é um camisa 10 armador. E o Rafinha, hein, rapaziada? O que falar do Rafinha que pela seleção brasileira, pelo amor de Deus, Rafinha, não consegue chamar responsabilidade, não consegue render na direita, no meio, na esquerda, como falso 9. Cara, o que o Rafinha faz? Não é possível, pô. Pelo Barcelona, o maluco é um craque, gênio. Pela seleção é nulo, apático. E no ataque, o Igor Thiago, que eu não vou criticar o jogador Igor Thiago em si, porque eu gosto. Fez uma baita temporada, vice-artilheiro da última Premier League, disputou com o Haaland, mereceu a convocação, mas não a titularidade. Não foi bem contra o Egito, não foi bem contra o Marrocos. O maluco conseguiu furar uma cabeçada na pequena área, rapaziada. Em que mundo o Endrick furaria isso? E de acordo com a mídia, né, cara, um dos problemas que o Ancelotti vê no Endrick é a falta de comprometimento tático, de disciplina tática, de voltar pra marcar, de recompor, mas porra, Ancelotti, tá de sacanagem, irmão. Você prefere um camisa 9 igual o Igor Thiago, que não tem tanta velocidade, que não chama tanto o jogo, que some os 90 minutos, ou até mesmo o Matheus Cunha, pode ser também, ou você prefere um garoto que não tem disciplina tática, mas chama o jogo, parte pra cima, dribla, é decisivo, faz gol, dá assistência, é maluco, incendeia o jogo, provoca o adversário? O que você prefere? Tá ligado? O que você prefere? E não como se o Igor Thiago também fosse um primor taticamente, né? Porque não volta pra marcar, é um atacante mais de referência, de área, então assim, é birra. Nada tira da minha cabeça que isso é birra, porque o Mbappé, na época que o Ancelotti treinava o Real Madrid, é um jogador que tá longe de ter esse comprometimento tático todo e mesmo assim era intocável. E o Endrick, hein, rapaziada, que sempre quando joga, joga bem, mal entra, mas quando entra, sempre muda o jogo. Acabou de fazer uma grande temporada pelo Lyon, da própria época do Ancelotti, cara, o garoto mal era utilizado, mas quando jogava, mudava as partidas e claro, foi o artilheiro da Copa do Rei sob o comando do Ancelotti. Eu queria entender o que passa na cabeça desse italiano maluco, rapaziada, que parece que vai morrer com as próprias ideias. No meu campo a gente tem um Casemiro e Bruno Guimarães que eu não aguento mais. O Danilo pedindo passagem, grande fase, cara, fez grandes jogos quando foi convocado e quando foi utilizado como titular, mas o Ancelotti tem medo, tá? Parece que não tem pulso firme de bancar um Bruno Guimarães e de principalmente bancar, eu não quero falar porque isso é falta de respeito, mas esse obeso do Casemiro. Isso vai se repetir em todas as posições do campo, cara. O Endrick não vai jogar, o Endrick vai ser sabotado porque a idade conta muito. Gente, o camisa 6, eu acho, né, pô, do Marrocos lá, um garoto de 18 anos de idade, parecia o Zidane em 98 contra o Brasil, porra. Esse moleque parecia o Iniesta no auge, com 18 anos, ele engoliu a seleção brasileira. Ele acabou com o Brasil tendo 18 anos de idade. Ninguém nunca nem tinha ouvido falar nesse moleque. E adivinha?
é uma criança. E o técnico de Marrocos teve medo de botar ele pra jogar? Não teve, mas no Brasil não pode, porque o Endrick é muito novo, 19 anos. Pode botar o Ryan, que tem 19 anos pra jogar, né? Não pode botar o Ryan no lugar do Rafinha, que é morto na seleção. Não pode botar o Luiz Henrique também, que é novo e quando entra incendeia o jogo. Não pode colocar, né? Extremamente proibido, porque é muito novo. Porra, tá de sacanagem. O Brasil não jogando merda nenhuma. Tu vai preferir morrer com esses caras já experientes e com esses medalhões do que botar a molecada que tá com sangue nos olhos, mano, fervendo, com fome, querendo jogar. Pô, tá de brincadeira, rapaziada. E a minha dúvida agora é se o Ancelotti vai colocar o Endrick e o Ryan ou o Luiz Henrique contra o Haiti só porque é um adversário de nível de enfrentamento menor, ou se ele vai colocar já pensando que esses caras podem ser titulares. Porque uma coisa é você botar o time, entre aspas, reserva, o misto, porque é o Haiti, é uma seleção quase amadora. A outra coisa é você botar esses moleques pensando em mudança. Pensando, ó, vou te testar, Endrick, entra, sai aí com o Thiago, Danilo, entra, sai Casemiro, Ryan, entra, sai Rafinha. Uma coisa é você fazer isso pensando na Copa do Mundo e não no nível de enfrentamento, sabe? Uma coisa é você fazer isso pensando que, pô, eu vou botar esses caras pra jogar porque eu acho que esses caras podem mudar o patamar da seleção durante a Copa. Agora você não pode fazer isso pensando em poupar. Não, Casemiro, eu vou te poupar, tá, Casemiro? Pro próximo jogo, entra aí, Danilo. Não, irmão, o Casemiro não tem que ser poupado, o Casemiro tem que ser bancado. O Rafinha não tem que ser poupado, o Rafinha tem que ser bancado, cara. E o Endrick tem que entrar pra jogar, rapaziada. Eu queria muito entender o ponto de vista que vocês têm sobre isso, cara. Por que que o Endrick não joga? Repito, saiu na mídia que é por problemas de disciplinas táticas. Mas, porra, tá de sacanagem, irmão. A Copa do Mundo são 7, 8 jogos agora. Eu quero que se foda a tática, irmão. Quero que tu bota o cara que entra e muda a merda do jogo. Um campeonato que não te dá uma margem grande de erros, que você pode errar muito, que você pode fazer muitas merdas. Você não tem essa possibilidade. A possibilidade é na estreia. E já fez merda. Ou seja, ou muda agora, ou acabou. Ou fica pra 2030 o sonho do Hexa. Enfim, quero saber a opinião de vocês. Tô gravando esse vídeo tarde, né? Dias depois do jogo, mas é porque eu tava tão puto, que se agora eu tô falando merda, imagina se eu gravo esse vídeo ontem. Não ia ter como, né? Mas enfim, quero saber a opinião de vocês sobre a seleção brasileira, sobre o Ancelotti, sobre o Brasil em si e principalmente sobre o fator Endrick. Por que o Ancelotti não bota o garoto pra jogar? Mas enfim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, vamos torcer. Sexta-feira tem Brasil e Haiti, quero saber a expectativa de vocês. Eu tô com medo, confesso. Ai, medo do Haiti? É, irmão. Tá vendo a seleção jogar? Irmão, se enfrentar, porra, Curaçao, eu vou ficar com medo. Mas enfim, tamo junto, um beijo e até a próxima.